Gente, tô toda assim porque aqui tá muito frio. Então, assim, olha quem é que tá na tela. Erika Hilton. Então tem gente que vai me odiar aí, mas eu não tô aqui pra te agradar, tá, meu amor? Tá? O canal é meu. Tá, ó. Beijo e vá se por um acaso você não gostar. Porque a gente não tá aqui só pra falar mal das pessoas, né? Eu continuo tendo algumas opiniões sobre Erika Hilton a respeito de algumas coisas que ela participa, né? E do tom da voz dela, mas em certos lugares. Olha, aqui é a Comissão de Direito das Minorias, tá? Minorias, não é a Comissão da Mulher, tá? Então, nós vamos ver um pedacinho. Para dizer que nesse caso aqui, ela tem que ser aplaudida pela classe da diversidade, né? Porque, gente, se não tiver alguém como Erika Hilton, até a tom dela eu já gostei mais. E aqui, política é assim, eu sempre falei que política tem que ser gritando, tem que ser tentando sobrepor o seu adversário político, porque senão nada acontece. Porque mesmo dentro de uma comissão que é para a gente, que é para minorias, gente. Então, assim, a diversidade toda, gays, lésbicas, bissexuais, transexuais e todos os sais que tiver mais aí, é aqui que se discute. E nem aqui esse povinho conservador, mequetrefe, que é, tô tentando tirar a luzinha da cabeça daqui, que tem um fio de luz. Vai assim mesmo, tá? Se eu não conseguir tirar. Esse povinho mequetrefe quer dar direitos. Então eu vou começar mostrando para vocês uma outra deputada aqui, que, que ela está aqui, além de ela estar equivocada... Uma pauta de uma comissão de direitos humanos e só dá voz à população LGBT, como hoje, a gente invisibiliza todos os demais. A partir do momento... Ou seja, ali ela está dizendo que tem umas pautas ali gays, obviamente, da diversidade, para travestis, para transexuais, para lésbicas, coisas. Não tem nada a ver com banheiro, tá, gente? São outras coisas. E nem aqui, que é Comissão dos Direitos Humanos e Minorias. Esse povo aqui quer deixar passar qualquer coisa. Entendeu? Eles não querem deixar passar. E eles, além de não querer deixar passar nada que beneficie a diversidade, eles ainda mentem. Mentem. Tentam, como sabe que a população muitas vezes vê essas comissões pela televisão, eles mentem descaradamente. Aqui é o lugar de se tratar de políticas para diversidade, políticas para transexuais, políticas para bissexuais, política para homossexuais. É aqui. E nem aqui esse povo deixa essas coisas acontecerem. Nem aqui esse povo aceita. Que a gente pega e aprova um projeto aqui nessa comissão que concede 100% de desconto na tarifa de energia elétrica para instituições que acolherem pessoas... Aqui, não querem, ela não está querendo dar desconto de luz para entidades e ONGs que acolham travestis, homossexuais, que estejam na rua ou que estejam passando alguma necessidade, porque é gay e homossexual. Se não fosse gay e homossexual, se não fosse da diversidade, se não fosse travestis, homossexuais e transexuais, essa querida cidadã estaria dando apoio, mas ela não está dando apoio. Inclusive, ela fala numa outra, é muito longa, eu não vou botar aqui, sobre que tem coisas mais importantes para ser feita. Mas, gente, a comissão é para isso. A comissão é de direitos humanos. A comissão é para direitos humanos e para minorias, na qual a gente faz parte, a qual a diversidade faz parte. Para ver que, sim, a Erika Hilton muitas vezes é necessária. Ok? Porque se não for ela ali, quem é que vai dizer para ela as verdades que essa deputada precisa ouvir? Porque ela mente um monte de coisa, ela inclusive fala ali, que eu cortei, e distorce. Ela mostra como se uma clínica de bronzeamento artificial fosse um cabaré, porque tem uma clínica que foi processada porque não quis atender uma transexual, né? E clínicas de bronzeamento artificial eu nunca fiz, mas eu já entrei numa. São coisas isoladas, gente. E ela diz, porque vai ficar com as pernas abertas. E a Erika Hilton tá certa. A Erika Hilton falou mesmo para a deputada, a senhora não parece que está falando de uma clínica. A senhora parece que está falando de uma clínica de bronzeamento, a senhora parece que está falando de um prostíbulo. E clínica é uma coisa individual, a pessoa vai lá, ninguém vai estar na
naquele troço lá, que eu não esqueci o nome daquilo, que é que tu entra dentro de uma máquina, né, de bronzeamento artificial, tu entra sozinho naquilo. E as salas são todas separadas. Mas eles confundem a população mostrando assim, né? Como se a transexual fosse lá ficar de pernas abertas na frente de todo mundo, sendo que as salas de bronzeamento são todas separadas. E daí essa clínica realmente foi processada porque ela não quis atender uma mulher transexual e realmente tem que ser processada porque antigamente, há uns anos atrás, não aceitariam um negro dentro de uma clínica artificial. Uma mulher negra não poderia ir numa clínica de bronzeamento artificial. Se existisse naquela época, como não podia entrar em um monte de local. Então, hoje as transexuais muitas vezes passam por isso e travestis, mas antes foram negras. Mulheres negras não tinham esses direitos que só as brancas, como essa senhora, tinha. Então, a gente muitas vezes tem que sim dizer que Érica... LGBT, a gente está invisibilizando todos os outros segmentos. Aí, tá. Olha a maneira que as pessoas usam. O que ela está usando? Como ali tem uma pauta da diversidade, que é gays, bissexuais, lésbicas, ela está usando outras minorias para não dar o direito dessas minorias, entendeu? Que daí não dá direito para ninguém. É esse o discurso dessa gente, entendeu? Eles acabam botando, ai, cadê aqui, sei eu, outra minoria que tem? Digamos, pessoas de cadeira de roda, ou autistas, ou qualquer outra minoria que existe no Brasil. Porque eles não estão ali incluídos naquilo ali, eles, nessa pauta, poderia estar em outra, ela nega a pauta para a diversidade por causa disso. Mas na realidade é só uma desculpa para não permitir que tenha melhorias no Brasil a respeito da diversidade e a respeito das pessoas poderem andar na rua tranquilamente, como a Érica Hilton vai falar depois, né? Sem sofrer violência, sem correr risco de vida, simplesmente por ser uma transexual ou ser uma travesti. Ou muitas vezes por ser um gay afeminado. Porque ainda hoje há essas violências, tá? Eu não tô gostando de eu de lado, vocês vão aguentar a luzinha, assim eu fico melhor, tá? É que tem um risquinho de luz aqui, aguentem, tá? Então, o que que acontece? Eu tô tentando aqui fazer, gente. É que meu computador tá vindo, daí dá pra fazer os reacts direto, tá? Ó. Então, fica aqui o meu descontentamento quanto a isso. Hoje nós votamos aqui o projeto que criminaliza a transfobia. Veja o que aconteceu recentemente. O projeto já foi aprovado pelo STF. Lembra que eu falei que faltava coisas para fazer? Agora está sendo feito, entendeu? Agora está sendo feito as coisas que tem para fazer, porque o projeto não estava pronto. Lembra que não estava pronto? Eles estão fazendo e tem que fazer mesmo. Só que ela está reclamando que ela foi obrigada, porque ela não queria, mas como o STF deu validade para uma lei contra a transfobia, né? É uma lei contra pessoas transfóbicas, ela foi obrigada e ela já está arrependida. Por quê? Justamente por causa dessa clínica, entendeu? Ela tá, não só por causa dessa clínica, mas ela está dando o exemplo dessa clínica que a profissional não quis atender a transexual. E daí eu acho, gente, que eu posso ter minhas opiniões sobre tudo, e tenho, e continuo as tendo, mas a gente tem que perceber quando as coisas que no local certo, que seria a comissão de minorias, né? A comissão de minorias, que é essa comissão aqui, né? Que é o local, sim, de se fazer leis e aprovar leis para as minorias, e dentre elas a diversidade sexual está incluída nisso, que são gays, lésbicas, transexuais, travestis, bissexuais, que são minorias, né? Então, é aqui o local certo. Então a Érica aqui está fazendo o papel dela mesmo, que tem que fazer isso aí mesmo, porque se não bater o pé, essas pessoas aqui, elas engolem todos os direitos que qualquer diversidade, qualquer transexual tiver, qualquer travesti tiver, qualquer homossexual tiver, porque eles não querem dar direito algum para a gente. Na realidade, pessoas assim, tipo essa deputada, ela quer que a gente volte para os guetos, que a gente sobreviva apenas da prostituição, só saia à noite, que gays tenham menos direitos, principalmente os afeminados, mas de preferência que tenham só gays que sejam bem enrustidos, bem dentro do armário, e também não tem nada contra que tem, mas é o que eles querem, que seja tudo muito escondido. Eu só achei aqui uma clínica de bronzeamento.
Aí a clínica de bronzeamento. Quando ela explica a clínica de bronzeamento, que a clínica teria direito de não querer que a transexual faça bronzeamento lá, por quê? Porque tem que abrir as pernas, porque é isso, porque é aquilo. Ela não está falando de uma clínica de bronzeamento, ela parece que está falando de um prostíbulo, né? Porque essas clínicas são em salas separadas, individuais, então, assim, claro que tem uma assistência de alguém, mas tem que entender que se uma transexual quer e tem direito, ela pode fazer. Pode haver alguma adequação? Pode, mas não pode proibir a transexual de frequentar uma clínica de bronzeamento por ela ser uma transexual. Isso afeta diretamente a lei nova sobre a transfobia e afeta diretamente o direito de um ser humano. Então, ela está totalmente equivocada. Uma clínica de bronzeamento em Anápolis foi Vamos ver o que mais que ela fala aqui. ter os seus espaços invadidos. E é isso que eu não entendo. Como é que a gente fala que luta pelas mulheres desse jeito? Submetendo elas a... Aí ela confunde as pessoas, porque até eu comecei a escutar ela e achei, bom, estão na comissão da mulher. Mas não, gente, não é comissão da mulher, é comissão dos direitos das minorias, tá? É comissão para minorias, não é comissão da mulher. E ela confunde a cabeça das pessoas falando sobre mulheres ali, entendeu? Então, assim, mulheres heterossexuais. O que não pode. Aqui mais pra frente, daí começa a Erika Hilton, e ela está certíssima, porque a deputada ali... É que a Erika é irônica, né? A Erika tirou uma com a cara da outra ali. Mas eles se entendem lá, tá? Olha aqui. Deputada, acho que a senhora cometeu um ato falho, porque o que a senhora estava descrevendo não era uma clínica de bronzeamento, era uma casa de swing. Acho que a senhora confundiu nos seus neurônios o que é clínica de bronzeamento e o que é casa de swing. Não sei com qual dos ambientes Vossa Excelência tem mais familiaridade, mas provavelmente casas de bronzeamento, eu imagino que seja como os banheiros. As pessoas vão até um espaço, né, fecham numa sala, uma profissional atende aquela pessoa. Exatamente assim. Numa clínica de bronzeamento artificial são salas individuais. Entendeu? Não é um oba-oba. A outra deputada deu como se fosse um oba-oba, que tu chega lá já abrindo as pernas. Tu vê que esse tipo de discurso mexe com o público conservador, e daí o público conservador acaba sendo contra as liberdades e os direitos de transexuais, de gays, por causa do discurso todo torto dos conservadores, tá? Então, assim, a Érica é necessária, gente, é necessária. Eu tinha uma antipatia pelo tom da voz dela, e eu sei que muita gente vai sair daqui, porque entrou nesse canal por isso, mas ó, eu posso achar que muitas vezes o tom dela é muito forte. Sim, eu acho que o tom dela é muito forte muitas vezes, mas para o ambiente político a gente tem que entender que é necessário. Ela não está falando com a vizinha dela, ela não está falando com os familiares dela ou com os amigos dela. Ela está falando num ambiente político que, se realmente ela não se impor, nada acontece. E aqui ela está trabalhando diretamente por aquilo que ajudou a eleger ela, que são leis, que é a diversidade. Que são nós, transexuais. Eu não votei nela porque eu nem sou de São Paulo, né? Mas ela está lutando a nosso favor no Brasil inteiro, porque lá é deputado federal, o que ela conseguir de lei lá em cima nos favorece, ok? Eu nunca também fiz um bronzeamento, mas eu imagino que as mulheres não ficam expostas, com as pernas abertas e dessa maneira com que Vossa Excelência descreveu. Isso é um outro ambiente. Vossa Excelência acabou confundindo. Talvez, enfim, né, deixa aí aberto para que a gente faça os pensamentos que a gente quiser. Mas o que importa aqui na tarde de hoje não é as confusões, os malabarismos e as tentativas de transformar... Ó, viu? As confusões e malabarismos. Isso que muitos representantes do conservadorismo fazem. Ela coloca assuntos nada a ver dentro de um assunto que está sendo falado, porque ela puxou direitos das mulheres, que não tem nada a ver com essa comissão, é para minorias, a mulher não é minoria, tá? Ela transformou o discurso de uma clínica de bronzeamento como se fosse um prostíbulo. Ela deu esse discurso, como as pessoas chegassem lá, as mulheres chegassem lá, tivesse tudo de perna aberta, arreganhada, e chegasse as transexuais e visse aquilo. Nem as transexuais ficam de perna arreganhada e nem as mulheres. Mas é justamente como ela falou, o malabarismo do discurso para desvirtuar o assunto. Isso que acontece, tem que prestar muita atenção. Meu Deus, nós estamos deixando de debater uma pauta,
Estamos deixando de debater pautas. Que pauta, gente, que possa se debater se aqui é o local de debater pautas de minorias? É o local certo. Não é na Comissão da Mulher, realmente. Ela pode até conseguir alguma coisa para mulheres trans, porque mulheres trans usam a palavra mulher, né, o adjetivo, substantivo, é adjetivo, né? Mulher antes de trans, ok? Então, assim, mas sobre gays, lésbicas, gays e outras minorias, seria só aqui, entendeu? Travestis, seria só aqui. Grotserds, sei eu o que mais, seria só aqui, né? Mas o discurso da deputada anterior faz um malabarismo e conta mentiras e inverdades que eu duvido que aquela outra senhora deputada não soubesse muito bem como é que funciona uma clínica de bronzeamento. Se até eu sei, como é que ela não sabe? É que faz de propósito. Ou é muito mal informada. Nós estamos na Comissão de Direitos Humanos e Minorias. Comissão de Direitos Humanos e Minorias, justamente. É aonde tem que se falar e sim exigir leis que beneficiem as minorias. E sim, a classe da diversidade é minoria, é o local certo. Esta é a comissão que deve debater a dignidade humana das pessoas LGBTs que vive um índice de ódio, intolerância e preconceito brutal. Em nome de vários aspectos, se mata, se estupra, se arranca de casa, se tira do seio da família, Ok, isso é mentira, gente? Por um acaso é mentira? Que realmente, por simplesmente as pessoas serem transexuais, homossexuais, travestis, não acabam morrendo? Muitas sim. Aqui eu não estou dizendo que a gente tem que ser contra os heterossexuais. Todos nós da diversidade temos mãe, pai, familiares, amigos, lugares que a gente frequenta que só tem héteros e a gente se dá muito bem com eles. Aqui o que se está se falando é a respeito daquelas pessoas intolerantes, totalmente homofóbicas ou transfóbicas que chegam a níveis de violência. E violências fatais. Ela até vai comentar um caso aqui que eu vi todinho, que foi aquela lampadada no rosto que levou aqueles gays que estavam passeando, acho que na Avenida Paulista, né? Sem falar nada, gente, sem falar nada. Eu, uma vez, andando, eu morava num apartamento perto do centro da cidade, e eu simplesmente saí do apartamento e vi uma turma de jovens, e um dos jovens me deu uma voadeira. É claro que eu derrubei ele no chão na hora, e tiveram que me tirar de cima dele. Tiveram que me tirar de cima dele, que eu tava dando de bota nele, né? Daí tiraram e acalmaram, ele saiu, porque era um pigmeu desse tamanho, não sei que idade tinha, na hora a gente nem perguntou a idade, mas simplesmente ele tentou me dar uma rasteira pra mim cair, entendeu? Isso há muitos anos atrás. Mas eu consegui não cair e ainda derrubei ele. E por nada. Simplesmente por nada, porque viu passando na rua. Então, contra esse tipo de coisa, tem que ter leis, sim. Impede de andar livremente na sociedade. Nós temos casos históricos de vários casos de violência, casais que foram agredidos com lampadadas na cara, em plena Avenida Paulista. O que eu falei. Quem é que não viu esse caso? Com aquelas lâmpadas fluorescentes na cara, poderiam ter cegado. Por nada, gente. Simplesmente porque eles eram gays. E daí vocês acham que isso, sejam vocês heterossexuais, sejam vocês conservadores, liberais, de esquerda, marxista, seja lá o que for. Vocês acham que isso é correto? Que uma pessoa, simplesmente por ser gay, tem que levar uma lampadada na cara? Se você acha que sim, você está com sérios problemas, né? Porque não deve acontecer uma coisa dessa numa sociedade, tá? Porque o direito no Brasil não fala que só é para heterossexuais, é para todo brasileiro. Travestis que tiveram seus corações arrancados e os seus réus são... Isso é verdade, também. Vocês podem não ter visto esse caso, mas teve. Teve um outro caso muito famoso aí que chegaram a levar a travesti num carrinho de mão. Vocês não lembram? Esqueci o nome, até o caso leva o nome dessa travesti. Que simplesmente por ela ser travesti, depois inventaram um monte de fofoca, de coisa, mas não, simplesmente porque era travesti, ela foi levada num carrinho de mão, depois de desmaiada, para terminar de matar ela. E essa questão aí de arrancar coração e de fazer outras barbaridades ocorrem muito, e eles simplesmente dizem que é porque era travesti, ou era porque era transexual, ou era porque era gay. Confesso, e disseram que arrancaram seu coração porque era uma travesti, era o demônio, era o mal, porque o que está impregnado na cabeça dessas pessoas e o que alimentam o ódio da sociedade são esses discursos que são colocados aqui.
As senhoras dizem estar preocupadas, que são contra a violência, que são contra não sei o quê. Qual é a contribuição que vossas excelências têm prestado e têm dado diante dos dados que colocam o Brasil como o primeiro país do mundo que mais mata pessoas LGBTQIA+? Quais são os projetos? Quais são as falas? Quais são as defesas de vossas excelências na vida das pessoas LGBTQIA+? Nenhuma! O que vossas... Ela está certa, nenhuma. É isso que acontece. Eles não permitem, não deixem, eles fazem de tudo para atrapalhar quem tenta botar qualquer lei que beneficie a diversidade ou que proteja. Na realidade, está procurando proteção. Direitos individuais que é negado a transexuais, a homossexuais, que é negado desde sempre. Quando alguém tenta colocar, os conservadores e vêm com uma historinha desvirtuando o assunto de uma maneira ou de outra, falando que tinha que falar de outras coisas, e tentam tirar esse direito. Ah, mas os direitos estão aí. Mas os direitos deveriam estar aí, minha filha. A senhora, quem acha isso e é heterossexual, não sabe o que é a vida de alguém que não é heterossexual. Ok? Então, não está aí, não. Tem que ser, muitas vezes, marcado por novas leis. Sim, porque senão a lei existe, mas não serve para travestis, transexuais e muitas vezes até e para homossexuais. Embora a lei deveria servir. Por isso que muitas vezes tem que fazer leis classificando bem, né, priorizando, que não deveria, também concordo que não deveria, mas precisa, porque senão não vale pra gente não, tá? E com respeito ao Brasil ser... Daí não importa os pormenores, gente. Realmente o Brasil é o país que mais mata transexuais e travestis do mundo. Não importa como, não importa por quê, mas é. Não importa quem também, mas é. Esse é um dado estatístico verdadeiro. Então, não importa quem... Ah, porque não? Geralmente quem mata é em outra situação. Sim, muitas vezes é em outra situação. Mas é o que mais mata. E ela não está mentindo. Então, eu sei que... excelências não conseguem fazer é assumir o ódio que tem de nós. Ela está certa. Eu não... E as pessoas disfarçam dizendo, ah, a lei já está aí. Ah, não precisa fazer nada, isso é privilégio. Não, gente, não é privilégio. Muitas vezes é uma lei que sai de uma comissão da verdade, da comissão de direitos humanos e minorias, é que faz com que a diversidade consiga andar na rua de cabeça em pé. Ou até andar na rua. Entendeu? Mesmo assim, muita gente nem as leis vai respeitar. Então, são coisas necessárias. Aqui, Erika Hilton é muito necessária. Na Comissão da Verdade, eu tenho os... Na Comissão da... Eu tô com a Comissão da Verdade na cabeça. Que é outra coisa, né? No tempo do regime militar. Mas aqui ela é necessária. Na Comissão da Mulher, ela ganhou porque foi votada, porque, né, ninguém queria a Comissão da Verdade, quando ela ganhou acharam ruim. E queira ou não queira, ela antes de qualquer coisa, antes de ser trans, leva uma palavra chamada mulher. Todas as mulheres trans têm a palavra mulher antes de trans. Então, é mulher, né, gente? E daí é uma mulher trans. Né? Eu já falei que eu não acho que uma mulher trans é igual a uma mulher hétero, né? É mulher hétero, é uma mulher biológica, como vocês odeiam essa palavra biológica, né? Mas é uma mulher também, é só dizer mulher trans. Mas a lei hoje em dia, tanto que vocês vão ver que ela teve direito de resposta sobre o que o Ratinho fez, e que o Ratinho disse que ela não era mulher para ser da Comissão da Mulher, eu acho que ela arrumou uma bomba para ela. Eu já falei sobre a Comissão da Mulher, que apesar de tudo, na Comissão da Mulher já teve homem presidente da Comissão da Mulher. Se já teve homem na presidente da Comissão da Mulher, por que a Erika não pode ser se ela é uma mulher trans? Se já teve homem. Então não confundam a cabeça das pessoas, o problema é com ela. Eu acho ela muito incisiva, né, e acho que ela arrumou mais um problema para ela do que qualquer outra coisa, indo para a Comissão da Mulher, mas daí é outro assunto. Aqui ela está fazendo o papel correto dela, que ela tem que lutar pela diversidade, sim. Porque muitos dos votos que colocaram onde ela está veio de gays, lésbicas, bissexuais, transexuais e travestis. Então ela tem que lutar pela classe, sim. E ela está fazendo, tá? E com isso, aqui eu encerro esse vídeo. Eu sei que muita gente vai odiar, mas como eu falei, o canal é meu, eu conduzo ele. Continuo tendo algumas contrariedades a respeito... Ai, gente, tá frio. Eu continuo tendo algumas contrariedades sobre o discurso de Erika Hilton, continuo. Mas isso não me impede de saber que ela é necessária, ou de reconhecer que Erika Hilton é necessária.
Eu fiz alguns vídeos aí no começo do canal, até bem pesados contra ela, entendeu? Por causa dessa função de grito, mas é o ambiente que ela trabalha, o ambiente político é assim. Eu conversei com algumas pessoas após os vídeos, vão ficar aí igual, fica como fica, não vou tirar os vídeos. Após os vídeos que eu fiz criticando muito ela, eu conversei com algumas pessoas e me disseram que ela é uma pessoa muito mais centrada e mais doce no seu dia a dia, sem estar aqui exercendo o cargo dela de deputada federal. E que ali realmente é um ambiente político e ela precisa ser incisiva. Aí eu andei olhando uns podcasts que ela tem, o podcast dela e uns outros que ela participou, aí você vê sim que o tom dela é outro, é mais baixo, tá? E mais uma vez eu sei que muita gente vai sair daqui, porque tem gente que não pode nem ver a imagem dela, não posso fazer nada, gente, tá? Eu não posso fazer nada, o canal é meu, eu falo o que eu quero, como eu quero, e se eu tiver que mudar de opinião eu mudo, e isso é um problema meu e de quem fica aqui e gostar de ficar. Mas assim, para a diversidade, ela é necessária. Eu ia até botar o vídeo dela de resposta do SBT, porque ela ganhou na justiça o direito de resposta contra o Ratinho, porque o Ratinho disse que ela era homem. E não pode, gente, não pode, se a pessoa se ofender e botar na justiça, não pode, porque já tem jurisprudência do STF dizendo que é mulher trans, né? Ele poderia ter dito, ela é uma mulher trans. Não, ela falou homem. Aí a pessoa se ofender, aqui ninguém tá falando de biologia ou outra coisa qualquer. Se a pessoa se ofender, tem direito a processar, seja lá o que acontece. E como eu tô vendo um ambiente da internet muito transfóbico, ultimamente, eu resolvi fazer esse vídeo para deixar algumas coisas bem claras, tá? Que em algum momento eu até falei que no começo eu votaria na Erika Hilton e depois eu achei que ela não era uma representante boa para nós, mas eu analisei bem, ela faz um papel excelente sim, ela é necessária, porque nesse ambiente aqui qualquer pessoa é engolida. Ó, até apagou. Confirmou. Então tá bom, gente. Espero que vocês me entendam. Quem tiver que ficar, fique. Quem tiver que sair, saia. E ok. Muito obrigado.